E daí qual que é a lição de pai que eu tirei daquela situação que eu nunca mais vou me esquecer? A lição é a seguinte, cara. Existem coisas na vida, a função do pai e da mãe é justamente mostrar o caminho, falar, não vá por esse caminho aí, porque você vai se dar mal. Então o nosso papel de pai e de mãe é esse, cara, é você mostrar o caminho. Agora, se ele vai seguir aquele caminho, vai depender de muitos fatores. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Quem está falando é o William Max. E hoje eu quero compartilhar com vocês a minha experiência de ter sido pai aos 16 anos. É lógico que eu nunca vou incentivar ninguém a fazer um filho tão cedo. Isso vai te trazer uma série de problemas e dificuldades que você vai ter que aprender a lidar ao longo da sua vida. Mas no meu caso, serviu bastante como que eu posso dizer assim, serviu bastante como propulsor, porque eu tinha 16 anos, hoje eu tenho 31 anos, né? Meu filho está com 14 anos. E quando ele nasceu, quando eu vi que realmente tinha uma criança ali, parece que ativou uma luz assim na minha vida. E eu cheguei à conclusão que eu precisava fazer alguma coisa para melhorar ali a minha condição de vida. Eu não poderia simplesmente abandonar uma criança. Inclusive, aqui vai a minha primeira crítica aí, a maioria das pessoas, dos homens que abandonam o filho, porque às vezes o cara termina o relacionamento, às vezes ele não gosta mais da menina, mas o filho ele vai estar ali. E daí o que ele faz na maioria dos casos é abandonar. E daí eu faço uma pergunta para esse tipo de pessoa: como que você vai fazer para abandonar um ser que é sangue do teu sangue, cara? A continuação da sua, sabe, dos seus ancestrais. Você vai abandonar, você vai deixar sem condição nenhuma de vida, sabe? Porque com o pai e a mãe junto, eu não falo junto em relacionamento, mas junto na responsabilidade do filho, já é difícil. Você imagina então uma mãe sozinha, ou então um pai sozinho, né? Que a gente sabe que acontece também, né? E eu não estou falando aqui só de homens, mas a maioria dos homens, a maioria que abandona uma criança são os homens, né? Então você precisa realmente, você pensa nisso, entrar numa reflexão aí e pensar se vale a pena realmente você abandonar uma criança que é a continuação da sua linhagem, sabe, do sangue do teu sangue, cara. Como que você vai ter uma atitude como essa, de simplesmente abandonar, né? E no meu caso, eu pensei naquela época justamente isso, que era sangue do meu sangue. Não seria possível, não seria concebível, não seria aceitável, minimamente aceitável, fazer uma atrocidade dessa, né? E mesmo com todas as dificuldades que eu encontrei pelo caminho, eu nunca abandonei ele. Hoje ele tem 14 anos, as dificuldades elas obviamente continuam, né? Mas no começo, na primeira fase da vida do Christopher, que é meu filho, eu aprendi muito mais com ele do que ele comigo, sabe? Ali pela fase dos 3 anos, 5 anos, é um aprendizado impressionante. A visão que uma criança tem da vida, ela é sempre muito humilde, muito simples. A forma de resolver os problemas, é tudo muito gratificante você ser pai. E como eu tinha 16 anos, não tinha terminado nem ensino médio, eu tinha que buscar uma forma de sustentar, porque eu não queria também colocar essa responsabilidade na mão só da mãe ou de avós, né? Que os avós já eram falecidos, né, quando ele nasceu. E sempre ficou na minha cabeça como que eu posso fazer para melhorar a minha condição de vida, porque eu melhorando a minha condição de vida, automaticamente eu estaria melhorando a condição de vida dele. E esse é o ponto que me fez crescer muito pessoalmente, de forma pessoal, sabe? Ter um filho. Eu estava no ensino médio, não queria saber de estudar, e estava tudo errado,
sabe? Então, quando o Christopher nasceu, eu percebi que eu tinha um ser humano ali que cara, quando é a gente, que a gente já é mais adulto, assim, já tá mais formado, a gente pode fazer planos pro futuro e tudo bem, a gente vai indo. Mas pra frente no futuro vai ser melhor, no futuro com certeza vai ser melhor, e eu acho que tem que ter realmente esse pensamento. Só que a partir do momento que você tem um filho, ele precisa comer hoje, entendeu? Ele precisa ir pra escola hoje, ele precisa tomar banho hoje, ele precisa de fralda hoje. E aquilo foi me pegando de um jeito que eu fui me pressionando a crescer na vida, a ter uma profissão, para eu poder dar uma vida digna, para eu poder fazer isso e não deixar na mão de outras pessoas fazerem isso. E isso foi muito transformador para mim, porque nos momentos de maiores dificuldades que eu enfrentei durante o meu período de faculdade, tive vários momentos que eu pensei em desistir, porque realmente não é fácil você criar um filho. E quando eu falo criar, não é só você ensinar o caminho certo, mas também você dá as coisas básicas que ele precisa. Foi sempre pensando nele que eu superei aquelas dificuldades, porque teve vários momentos que eu pensei, cara, não vou conseguir, tá difícil demais pra mim, a vida não tá sendo fácil, não tá sendo boa com isso pra mim. E puta, eu peguei o caminho errado aqui. Tá, mas tudo bem, eu volto, não tem problema. Foi justamente pensando nele que eu consegui superar essas dificuldades, sabe? E se você teve um filho cedo e você tá aí preocupado, desesperado, a primeira coisa que eu vou falar aqui pra vocês é que calma que vai piorar. E assim, eu não quero ser otimista, assim, é lógico, a gente tem que ter um certo otimismo, mas a verdade é que as coisas vão ser difíceis daqui em diante. Você precisa, enquanto antes você entender isso, melhor, porque daí dessa forma você vai conseguir trabalhar o teu autodesenvolvimento, porque se você não buscar coisas que façam com que melhore a tua condição de vida e a condição de vida do seu filho, você vai se bater e vai sofrer muito mais. Mas eu concordo muito que você ter um filho, ele é realmente um prepulsor da sua carreira, porque a partir daquele momento você vai ter um motivo, cara, que não vai deixar com que você desista, né? É isso, basicamente foi isso. E outra coisa, se isso aconteceu com você, se você teve um filho cedo ou se você tem um filho em outra idade, já está um pouco melhor, eu vou dar um conselho de pai aqui, tá? O que eu aprendi sendo pai. Existem coisas na vida que a gente não aprende por amor. Você não tem escolha. Você vai falar pro seu filho, olha, você vai sempre mostrar o caminho. Isso é sua responsabilidade. Você vai falar assim, olha, não coloca o dedo na tomada porque aquela tomada ali ela dá choque. E ele vai olhar e falar, dá choque? Você fala, dá choque, não pode pôr o dedo ali. Só que ele não sabe o que é choque. E ele vai querer colocar o dedo ali pra ver que diabo que é esse negócio de choque aí, entendeu? E depois que ele tomar um choque, daí você vai falar, viu, eu avisei você, não era pra colocar o dedo ali. Eu vou dar um exemplo que foi assim, um marco assim na história do Christopher, que eu até me emociono de falar. Ele tinha um skate, ele tinha ganhado um skate de Natal, né? E daí ele ficava pisando no skate assim, pro skate sair voando, né? Ficava pisando bem forte. Um dia eu cheguei pra ele e falei, Christopher, não pise no skate, porque uma hora esse skate vai voar na tua cara. E ele falava assim, não vai, pai, ó. E pisava no skate, né? Eu falei, bom, então continue pisando, que
vai ser uma experiência sua aí, né? E lá um belo dia, acho que ele tinha o quê? Uns 5 anos ali. Um belo dia eu recebo uma ligação do hospital. A mãe dele estava lá no hospital e falou assim, ó, o Christopher tá aqui, ele machucou a sobrancelha e eu preciso que você venha aqui porque eu preciso segurar ele, eles não vão sedar, tem que dar um ponto na testa. e eu quando eu cheguei no hospital, ele tava deitado na maca, assim, na sala amarela, né? E daí eu olhei pra ele e falei, e daí, filho, o que aconteceu dele? Então, pai, sabe o skate? Eu tava brincando de pisar nele e o skate voou na minha cara. Eu olhei pra cara dele, claro que eu não ri, né? Porque afinal de contas ali é muito traumático pra criança, ainda mais 5 anos, né? Tá dentro de um hospital, aquela correria, gente passando mal e tudo. Eu falei, daquele jeito que você pisa, que eu falei pra você não fazer, porque o skate ia voar na tua cara, lembra? Aí ele falou assim, pai, é isso mesmo. Daí veio os residentes ali, os médicos ali, falaram, vai precisar dar 2 pontos na sobrancelha ali, porque senão aquele machucado ali vai criar uma cicatriz enorme ali. Inclusive ele tem a cicatriz até hoje. E daí eu falei, não, beleza, vamos lá, tem que segurar. E eu já trabalhava, eu fazia estágio nessa época lá no Hospital Pequeno Príncipe. Eu sou formado em radiologia e naquela época eu estava fazendo faculdade, né? Então eu já sabia lidar com criança, assim, pra imobilização, para fazer o exame, né? Cara, foi acho que umas 6 pessoas assim, deitaram em cima dele e ele se debatia. E claro, eu conversei com ele, falei, olha, Christopher, não tem jeito, a gente vai ter que fazer um ponto ali e dói um pouquinho, mas vai passar, tem anestesia e tudo. E daí qual que é a lição de pai que eu tirei daquela situação que eu nunca mais vou me esquecer? A lição é a seguinte, cara, existem coisas na vida, a função do pai e da mãe é justamente mostrar o caminho, falar, não vá por esse caminho aí, porque você vai se dar mal. Então o nosso papel de pai e de mãe é esse, cara, é você mostrar o caminho. Agora, se ele vai seguir aquele caminho, vai depender de muitos fatores. E claro que quando eu estou falando em coisa pequena assim, que é de pisar no skate, é até interessante que ele tenha pisado para que ele tenha aprendido que o pai e a mãe estavam falando. No caso o pai ali, né, tava falando para ele, não pise no skate, porque você vai levar um atraso aí. Eu não me esqueço desse dia, foi muito engraçado. E é claro que em outros caminhos a gente precisa ser muito mais incisivo nas coisas, né? E outro aprendizado que eu tive também é justamente que a criança, o adolescente, ele precisa de repetição, sabe? Não é uma coisa que você fala uma vez e está resolvido, não. É uma coisa que precisa de repetição. Você tem que ter essa habilidade de sempre estar lembrando, olha, o pai ama muito você, olha, esse caminho aqui, dependendo do caminho que agora, o Christopher, por exemplo, ele está na adolescência. Não sei se ele vai assistir um dia esse vídeo, mas tomara que ele assista, né? Talvez eu mande para ele o link. A função do pai e da mãe é justamente essa, de mostrar o caminho. E ele vai ter que buscar formas de entender quais são os caminhos melhores para ele seguir, né? Porque a gente não consegue trilhar o caminho no lugar dele. A gente não consegue, a gente não tem esse poder de seguir o caminho dele. A gente tem sim a obrigação de mostrar o que é que a gente, qual é o caminho melhor, o que ele deve buscar, incentivar ao estudo, né? Mas a verdade é que a vida, ela ensina. O problema, a dificuldade de que a vida ensina também é que a vida ensina dando porrada na cara. E a gente só aprende isso quando a gente chega na fase adulta, que realmente começa a levar porrada na cara, e daí a gente começa a entender. E eu
levei muita porrada na cara. E continuo levando, né? Porque a vida adulta é uma responsabilidade que a pior cagada que a gente quer quando a gente é mais novo, assim, é querer crescer logo. Porque a gente não pensa que vai ser legal, que eu vou fazer o que quiser, vou viajar, não sei o que, não vai porra nenhuma, cara. Você vai acabar passando por dificuldades aí que são muito maiores do que quando você é um adolescente, né? E hoje a minha maior preocupação como pai é justamente encaminhar ele. Eu não quero cometer um erro. E aqui vai mais um conselho aí pra quem é pai ou mãe. A gente não pode demorar muito para fazer com que os filhos batam as asas. Na natureza, um filhotinho de passarinho, por exemplo, assim que ele consegue voar, o pai e a mãe já saem fora. Ele deixa que a vida passe a ensinar aquele passarinho que ele precisa ir caçar, ele precisa buscar atrás de comida. Então o pensamento que eu tenho nesse momento, é claro que as coisas sempre podem mudar ao longo do tempo, né? Mas o pensamento que eu tenho nesse momento é que ele precisa amadurecer de alguma forma e estudar para que o quanto antes ele consiga se virar sozinho na vida. E essa é uma angústia que muitos pais com certeza têm, muitas mães também com certeza têm, mas a gente não pode deixar eles muito confortáveis nessa fase mais adulta. É claro que ele ainda não chegou na fase adulta, né? Ainda tem coisa para fazer, mas eu tô chegando aqui no mercado, no meu destino, e eu vou continuar esse vídeo porque o papo tá muito legal aqui. Eu vou interromper aqui, daí eu volto assim que eu sair do mercado. Então, pessoal, voltando aqui ao assunto que eu tava falando ali, né, sobre aprendizado e tudo mais. Da mesma forma que os filhos, eles, cara, é tudo novo, né? E agora eu falo mais nessa fase de adolescência que meu filho encontra-se. A gente, como pai, também tá passando por aprendizados, porque em muitas situações é muito difícil de lidar, principalmente quando os filhos são adolescentes, assim, sabe? E é um aprendizado contínuo. Não tem como fugir disso daí, sabe? É uma coisa muito intensa, isso em todos os aspectos. Os filhos, eles estão sempre aprendendo algo. E por mais que você fale, que você explique como que tem que ser a vida dele, qual caminho ele tem que seguir, eu entendo que o caminho, o papel do pai e da mãe também é justamente mostrar o caminho, falar, ó, siga esse caminho aqui, que esse caminho aqui vai ser o melhor para você. E voltando a falar lá dos pais que abandonam os filhos, é claro que a gente não tem como saber qual é a razão, né, que levou a cada um fazer isso, mas eu entendo também que muitas das vezes o que acontece é a relação ruim que o pai tem com a mãe. Isso faz com que o pai fale, sabe de uma coisa, eu quero que se foda, eu não quero saber mais, não vou mais atrás, ela que se vire. Mas o pensamento é justamente esse. É teu filho, cara. Entendeu? Certamente é uma pessoa que vai te amar muito no futuro. Você vai ter coragem de fazer uma atrocidade dessa? Deixar um ser humano que não tem condição de se virar sozinho? Vai dificultar ainda mais a vida, que já vai ser difícil por natureza, né? E mesmo você que é pai ou mãe de uma família mais abastada, você não tem como deixar de lado a sua responsabilidade. Tem uma apresentaçãozinha na escola, eu vou mandar um funcionário aí. Cara, você precisa estar ali, entendeu? Esse é o seu papel. A presença do pai na vida do filho, ela é essencial para um bom desenvolvimento. E você ensinar as coisas certas. Por mais que você tenha feito coisas erradas na sua vida, você tem que ter a capacidade de
ensinar o certo, sabe? Ou você quer que seja uma pessoa tudo cagada? Porque a criança, ela segue exemplos, né? Ela segue exemplos e é isso. Não tem outra forma, né? O exemplo, ele arrasta. É aquele, acho que tem um cara chamado, acho que é Joel J. Ele fala sobre isso. Ele fala, olha, você pode falar uma coisa agora, o exemplo, e eu percebo que realmente o exemplo, ele arrasta, porque o meu filho, eu tô fazendo uma segunda graduação agora, né? E o meu filho, ele já pensa em fazer uma faculdade, em se formar. Daí a galera fala, mas faculdade não é o único caminho. Olha, realmente não é o único caminho. Se você tiver uma habilidade de empreender e você conseguir se encontrar nisso daí, você vai prosperar, eu tenho certeza. Mas ainda que você decida empreender, você vai ter que estudar muita coisa, viu? O pessoal fala, não precisa estudar porra nenhuma. Você vai ter que estudar, cara. Você vai ter que saber. Você vai ter que estudar o teu público. Você vai ter que estudar qual é a forma que as pessoas compram. Você vai ter que estudar mercado. Vai ter que estudar concorrência. Vai ter que estudar... Em resumo, tudo que você fizer na sua vida, para você conseguir prosperar na sua vida, você vai ter que estudar. Até para gravar esse vídeo aqui, eu tive que pensar. É claro que eu estou compartilhando mais uma experiência, mas... em algum momento eu vou ter que estudar alguma coisa para poder passar aqui para vocês. Então, não se iludam. Esse negócio de que não precisa estudar, cara. Tem muita gente fodida aí que seguiu esses conselhos, que não precisa estudar, que estudar não é. E daí agora tá tudo fodido aí, não tem nem estudo nenhum, porque as empresas, para um emprego que ganha um salário mínimo, na maioria pede pelo menos ensino médio. E se você não tem nem ensino médio, você vai ter mais dificuldade ainda para conseguir um emprego decente. Então, incentive também o seu filho a estudar, porque se ele não estudar, cara, ele vai passar a ser um problema para sua vida para sempre. E é só observar. Tanto de gente que tá com 30, 35 anos e mora com os pais ainda. Isso aí é contra a lei da natureza, cara. Natureza, é só você olhar como que os animais, e nós somos animais, não tem como escapar disso, como que funciona. Você ensina ali até ele conseguir andar, que seja, ou bater as asas, e depois disso, meu amigo, vai seguir sua vida. E daí é o momento que começa a levar porrada de tudo que é lado. Então precisa ter essa sabedoria, esse conhecimento acerca disso, e entender que se seu filho não estudar porque você acha que não precisa estudar, é só você olhar, quem estuda prospera muito mais. Mas não é garantia, realmente não é garantia. A garantia vai ser você correr atrás, isso é verdade. Agora não adianta você também correr atrás se você não tem qualificação nenhuma, de nada. Até para empreender, volto a dizer, até para empreender você vai ter que saber alguma coisa. Se quem não sabe nada, não faz nada. Então, o aprendizado como pai, ele serve também para sua vida pessoal aí, para você entender que você também tá em aprendizado. Como que você vai lidar com o teu filho? É na base da porrada? Cara, eu nunca bati no meu filho. E eu posso falar com muito orgulho. Meu filho me respeita. Nunca ultrapassamos o limite, uma linha do respeito. E eu tenho essa conversa sempre com ele, falando sobre isso. O respeito, ele é a base, é primordial. E da mesma forma que ele deve te respeitar, você também deve respeitar ele. E quando eu falo sobre bater, agressão física, que muitos homens fazem isso com os filhos, isso é ultrapassar a linha do respeito. Por isso, se você pensa sobre isso, se você foi criado assim, repense, porque pode ser uma excelente oportunidade de você não repetir esses erros que certamente seus ancestrais fizeram com você. E eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo,
clica aqui no botão de inscrever-se e ativa o sininho, que assim que eu postar um vídeo vai aparecer para vocês. E por hoje é isso, pessoal. Muito obrigado. Valeu!